Nós iremos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Gálatas. Nós iremos aos Gálatas novamente, capítulo de número 1. Nós iremos ler do versículo 1 ao 9. Nosso irmão João Preto, por favor, pode interromper a partilha do ecrã. Se o irmão quiser congelar essa imagem, portanto, o irmão pode interromper a partilha do ecrã. Gálatas, no capítulo de número 1, a partir do versículo 1 até o versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dada glória para todo o sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Li também o versículo 10. Tá bom até aqui a leitura da palavra de Deus. Meus irmãos, nesta manhã, nós iremos tratar do seguinte tema: a singularidade do Evangelho da graça de Deus em Cristo. Eu havia enunciado que o tema seria a exclusividade do Evangelho da graça de Deus em Cristo, mas eu notei que esse termo exclusividade poderia trazer alguma incompreensão, então troquei por singularidade. A singularidade, o caráter singular do Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Primeiramente, eu gostava de meditar com os irmãos numa coisa que acontece muito hoje em dia. Nos círculos cristãos, meus irmãos, é comum presumir que o Evangelho é algo para não convertidos. Costuma-se supor que, uma vez convertidos, não precisamos mais ouvir o Evangelho. Depois de convertidos, nós agora precisamos de material avançado. A fase de ouvir o Evangelho já passou. Agora é uma fase de conteúdos avançados. Todavia, o Evangelho não é apenas uma maneira, ou seja, a maneira pela qual entramos no reino, mas a maneira pela qual vivemos na condição de participantes do reino de Deus. O Evangelho é a maneira pela qual Cristo transforma as pessoas, igrejas e comunidades de um modo geral. Como observou Tim Keller, o Evangelho cria uma nova dinâmica radical para o crescimento pessoal, para a obediência e para o amor. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo ele vai expor o Evangelho em detalhes. Ele vai expor o Evangelho e como o Evangelho da graça de Deus em Cristo, como esse Evangelho opera. Mas o ponto interessante é o seguinte: o público-alvo dessa explanação é só de cristãos professos. Paulo endereçou a sua carta às igrejas da Galácia. Ele vai explicar o Evangelho para cristãos. Isso significa que não são apenas os não cristãos que precisam aprender
o evangelho e aplicá-lo em sua vida, mas também os crentes em Cristo Jesus. Portanto, Gálatas tem tudo a ver com o evangelho do qual necessitamos, do qual precisamos ao longo de toda a nossa vida. Do versículo 1 ao 5, nós temos aqui a singularidade do evangelho. Chama-nos a atenção o tom utilizado pelo apóstolo Paulo e o estado de espírito por trás de Paulo nessa passagem. Ele parece zangado, a sua linguagem é incisiva. Na abertura de suas cartas, o apóstolo Paulo normalmente oferece uma oração de ação de graças por sua audiência. Por exemplo, Romanos 1:8. Ele rende graças ao Senhor e ele geralmente faz uma oração de ação de graças na abertura de suas cartas, de suas outras cartas. Porque em Gálatas não há motivos para ações de graças. Pois eles estavam afastando-se do evangelho da graça por outro evangelho, que na verdade não é evangelho. E aqui Paulo limita-se a dizer: maravilho-me, estou admirado, estou surpreso, como ele diz no versículo 6. Maravilho-me. Esta expressão de espanto, em termos retóricos, pode ser interpretada como o início da secção de repreensão da carta aos Gálatas. Eu poderia fazer a seguinte pergunta: o que despertou estes sentimentos em Paulo? Este sentimento de perplexidade, o que despertou este sentimento em Paulo? Em primeiro lugar, Paulo ficou admirado porque aqueles crentes na Galácia estavam a se deixar levar por um falso evangelho, como está no versículo 7. Em segundo lugar, o alvo principal de sua fúria, porque ele está aqui furioso, são aqueles que estavam a desencaminhar, estavam a desorientar, a perverter, a perturbar as igrejas da Galácia, ou seja, aqueles que queriam perverter o evangelho de Cristo. Era contra estes que Paulo estava furioso também, no versículo 7. Portanto, no versículo 9, a demonstração de sua indignação é tão grande que no versículo 9, Paulo invoca a maldição escatológica de Deus sobre eles. E a palavra aqui, anátema, maldito, refere-se a colocar alguém sob o julgamento de Deus. E isso nos mostra, e a Bíblia é clara nesse sentido, Deus vai punir aqueles que distorcem, deturpam, alteram a mensagem do Evangelho de Cristo. É nesse sentido que Paulo está a falar. Ao percorrermos a carta, quando lemos a carta, vemos que um grupo de mestres judeus, que eu chamo aqui de missionários rivais, não é? Que haviam se infiltrado naquela igreja, vinha ensinando aos cristãos gentios que eles eram obrigados a cumprir os costumes e culturas judaicos da lei mosaica, em relação à circuncisão e às demais leis cerimoniais, para que eles pudessem ser aceitos por Deus e também aceitos como membros da comunidade da aliança de Deus. Temos várias passagens, Gálatas 5, versículos 2 ao 6, Gálatas 6, versículos 12 ao 13, e como Gálatas 2 também, versículos 3 ao 5. São algumas passagens que apontam para isso. Entretanto, o apóstolo Paulo, ele diz que esse ensino judaizante, como vemos no versículo 14 do capítulo 2, consiste numa rejeição completa da suficiência e da exclusividade de Cristo na salvação. Esses intrusos nas igrejas da Galácia, eles não estavam a proclamar o evangelho verdadeiramente, mas estavam a alterar o único e imutável evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus. É o que vemos no versículo 7. Eles estavam a seduzir. Hoje aqui ouvimos a palavra na lição da escola dominical. Eles estavam a seduzir, no mau sentido absoluto, os Gálatas a voltarem-se da luz do evangelho para as trevas de um falso evangelho. E a linguagem forte empregada por Paulo demonstra que ele não considera estes intrusos como cristãos verdadeiros.
pois eles pregam um evangelho diferente. E Paulo também está zangado com os próprios cristãos da Galácia, porque eles estavam a dar ouvidos a estes falsos mestres, e os adverte de que estão a afastar-se de Deus, que os chamou à graça de Cristo. Uma acusação grave, no versículo 6, na parte B do versículo 6. Agora, eu pergunto, quem é Paulo para escrever a estes cristãos desta maneira? Note, leia o capítulo 1 e note o tom de Paulo. O exercício da autoridade a autoridade exercida por ele no capítulo 1. Quem é Paulo para falar desse jeito? Para os cristãos da Galácia. O versículo 1 diz, ele era um apóstolo. Paulo, um apóstolo. Um homem enviado com autoridade imediata. Existem aqueles que têm autoridade mediada e aqueles que têm autoridade imediata. E ele tinha uma autoridade dada pelo próprio Cristo, uma autoridade imediata. A frase aqui, não da parte de homens, nem por homem algum, deixa claro o caráter exclusivo dos primeiros apóstolos, das testemunhas da ressurreição. E Paulo era um apóstolo. Embora, meus irmãos, os atuais ministros da palavra, os pastores, embora eles recebam a sua chamada de Deus, a razão última de sua chamada é Deus, e está fundamentada na palavra de Deus, isso é verdade. Embora isso seja verdade, eles são separados por intermédio de outros ministros humanos ou por meio da eleição de uma congregação, como é o caso dos batistas, que elegem os seus pastores por meio de voto de uma congregação. Portanto, eles não têm uma autoridade imediata, mas mediada, não é? Portanto, Paulo é um apóstolo, isso diferencia Paulo dos ministros de hoje, que são sim ordenados através de outros homens. É claro que a razão última é Deus, mas por meio da aprovação, da eleição, por parte de uma congregação. Paulo, no entanto, ele foi comissionado, ele foi ensinado diretamente pelo próprio Senhor Jesus ressurrecto, como lemos em Atos capítulo 9, versículos 1 ao 19. Ele relata, na verdade, que ele recebeu por revelação esse evangelho. Não foi fruto da sua imaginação, não foi exercício do seu intelecto, foi uma obra de Deus. Cristo o revelou, Cristo mostrou esse evangelho para ele, deu a ele essa mensagem. E o outro ponto importante é que ele recebeu a autoridade absoluta de Cristo, e o que Paulo escrevia era escritura inspirada por Deus. Paulo pode falar assim porque era um apóstolo, e Paulo, quando escrevia inspirado pelo Espírito Santo, e ele recebeu do próprio Cristo a autoridade, ele foi enviado pelo próprio Cristo para falar desta maneira. Nos versículos 8 e 9, Paulo informa que foi enviado com uma mensagem específica. E qual é esta mensagem? O Evangelho. O Evangelho. O seu ensino divino, isto é, este ensino que ele recebeu do próprio Cristo ressuscitado, serve de padrão para julgar o que é ortodoxo, não é? Aliás, até mesmo quem é ortodoxo de quem é herege, como diz no versículo 9. Há um padrão para análise de quem é ortodoxo e de quem é herege. Através deste ensino, quem foge dele é herege. Quem mantém a mensagem como ela foi dada, como ela foi recebida, é ortodoxo. É ortodoxia, fala de acordo com o ensino recebido. Nem mesmo um apóstolo, esse é um ponto importante, porque ele diz, nem nós, nem um anjo, pode mudar a mensagem de Cristo, pode revisá-la, ou acrescentar algo à mensagem de Cristo. O que Paulo disse não é resultado do seu estudo, não é resultado de um trabalho acadêmico, de pesquisa, ou de reflexão, ou mesmo de sua própria sabedoria. Foi dado por Deus, portanto, é imutável, não pode ser alterado. Na abertura da carta, logo no princípio, no capítulo 1, Paulo apresenta um esboço da mensagem central do Evangelho,
Note vocês o versículo 4. O qual se deu a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. E o versículo 5, ao qual seja dada glória para todos sempre. Amém. Aqui ele apresenta, nesses dois versículos, o resumo da sua mensagem. O resumo. Primeira parte do resumo é quem nós somos. Nós somos impotentes e perdidos. É o que pode ser subentendido, está implícito pelo uso da palavra livrar. No versículo número 4, usa a palavra livrar. Jesus é o libertador. E é de um libertador que nós mais precisamos. Outros fundadores de religião, das religiões, eles vieram ensinar. O Senhor Jesus não veio apenas ensinar, ele veio libertar. Ele é o nosso libertador. Não se pode livrar pessoas a menos que elas estejam cativas e em condição de impotência total. Nada do que somos ou fazemos nos salva. A condição espiritual do homem, por causa do pecado, é de inabilidade total. E aquilo que nós mais precisamos é de um libertador. O primeiro ponto aqui é que Jesus é o nosso libertador. Segundo, o que o Senhor Jesus fez? Esse texto nos mostra como Jesus nos liberta. Aqui diz, ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Versículo 4. Ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. A palavra pelos significa em benefício de, ou em lugar de. A morte de Cristo foi substitutiva. Ele não comprou apenas uma segunda chance, dando-nos uma nova oportunidade. Ele fez tudo o que precisávamos fazer e deveríamos ter feito. Mas não conseguimos. Fomos incapazes. A expiação realizada por Cristo, ela foi eficaz. Seu sacrifício foi completo, perfeito, suficiente e definitivo, de uma vez para sempre. O que o Pai fez? O que Jesus fez? Ele nos libertou através de seu sacrifício. Mas e o que o Pai fez? O Pai, Deus Pai, aceitou a obra de Cristo em nosso benefício, ressuscitando-o dentre os mortos, versículo 1. Ressuscitando entre os mortos. E no versículo 3, e dando-nos a graça e paz que Cristo conquistou por nós. É isso que o Pai fez. E por que Deus Pai o fez? Tudo isso foi feito por sua graça soberana, não por algo que tenhamos realizado, mas segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Versículo 4. Por que ele fez? Fez segundo a sua vontade, sua graça soberana. Deus, em sua graça, ele planeou o que nós não tínhamos percebido de que necessitávamos. E Cristo, por sua graça, veio realizar a libertação que nós jamais seríamos capazes de realizar por nós mesmos. Versículo 6 nos mostra isso. Não há nenhum indicativo de qualquer outro tipo de motivação ou de causa para a missão de Cristo, exceto a vontade soberana de Deus Pai. Não há nada em nós que mereça a salvação é exclusivamente pela graça de Deus, e por essa razão, o único que recebe a glória para todo sempre, amém, é Deus o Pai. Versículo 5. É Deus quem recebe a glória na salvação dos pecadores. Se nós tivéssemos contribuído com a nossa salvação, ou se Deus tivesse visto algo em nós digno para sermos salvos, então poderíamos congratular-nos com o nosso papel desempenhado para nos salvar. Entretanto, o Evangelho bíblico deixa claro que a salvação, do início ao fim, é uma obra de Deus. A chamada, o plano, a ação e a obra é de Deus. Assim, é Ele quem merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em todo o tempo.
Paulo condena, meus irmãos, aqui, qualquer ensino que não seja baseado no facto de que pecamos demais para contribuir para a nossa própria salvação. Precisamos de uma libertação completa. Precisamos de um libertador, que é Jesus. Somos salvos pela fé na obra de Cristo, pela graça somente, e nada mais. Outro ponto importante, que essa verdade, expressa nos versículos 4 e 5 do capítulo 1 da carta aos Gálatas, nós temos aqui o que consiste o cerne da fé cristã. O cerne da fé cristã está aqui. O coração humano, meus irmãos, adora fabricar glória para si mesmo. Os seres humanos adoram ser os seus próprios salvadores, os seus próprios redentores. É por isso que as mensagens de autossalvação, elas são tão atraentes hoje em dia. O homem é assim. Mas quando o evangelho chega, vira tudo de cabeça para baixo, pois afirma que a humanidade encontra-se numa posição de tamanha impotência e de que necessita de uma salvação que não pode depender em nada dos seres humanos pecadores. O único que tem direito de receber toda a glória por isso, isto é, pela salvação, é o nosso Deus e Pai, para todo sempre. Amém. Versículo 5. Agora, do versículo 6 ao 9, nós temos aqui a verdade do Evangelho. Os opositores de Paulo nas igrejas da Galácia estavam pervertendo a verdade do Evangelho. Paulo diz que qualquer mudança no Evangelho significa transformá-lo em algo que na verdade não é Evangelho. Versículo 7. E aí a pergunta que eu posso fazer é a seguinte: por que qualquer mudança no Evangelho, por menor que seja, anula-o e esvazia-o? Por que se eu fizer uma pequena alteração no Evangelho, eu vou perder o Evangelho? Ele deixará de ser o Evangelho. Paulo diz que é porque os cristãos são chamados pela graça de Cristo, no versículo 6. Deus chamou-nos e aceitou-nos de pronto, apesar de não merecermos. E eles estavam alterando este aspecto da graça. A fórmula da graça estava sendo negada. E aí, então, quando você altera este detalhe, perdeu-se o Evangelho, que na verdade é uma obra de Deus. Outro ponto importante no versículo de número 7, é que Paulo diz que qualquer ensinamento que acrescente a manutenção da lei cerimonial à fé em Cristo, perverte o Evangelho. Se acrescentarmos qualquer coisa a Cristo como um requisito, meus irmãos, para sermos aceitos por Deus, se começarmos a dizer o seguinte: para sermos salvos, nós precisamos da graça de Cristo, isso é legal, só que mais alguma coisa. Se nós dissermos mais alguma coisa além da graça de Cristo, para sermos salvos, revertermos por completo a ordem do Evangelho, anulando-o completamente e esvaziando-o. Qualquer revisão do Evangelho o reverte. Nas palavras de Tim Keller. Por isso, no versículo 6, Paulo diz que os falsos mestres aqui, eles estão apresentando outro evangelho. No versículo 7, ele diz que na realidade não é evangelho. Outro evangelho, meus irmãos, é nenhum evangelho. Mudar o evangelho, no mínimo que seja, significa perdê-lo tão completamente que o novo não tem direito de ser chamado de evangelho. Uma outra pergunta: como o Evangelho pode ser perdido hoje? Será que é possível perder o Evangelho hoje? E como ele está sendo perdido em alguns lugares e de algumas formas? Hoje em dia, meus irmãos, muitos abraçam o pluralismo, que a salvação pode ser obtida por meio de todas as religiões, ou abraçam o inclusivismo, que as pessoas podem ser salvas por meio de Cristo, embora nunca tenham ouvido falar do Evangelho, ou tenham ouvido falar, ou tenham escutado a mensagem do Evangelho. No mundo onde a tolerância é valorizada e a rigidez das gerações anteriores é rejeitada, meus irmãos, estamos inclinados a ir para o extremo oposto.
No mundo em que a tolerância é muito valorizada e a rigidez do passado é rejeitada, a tendência é nós irmos para o extremo oposto. E os anátemas do apóstolo Paulo revelam o quanto nos afastamos do testemunho bíblico. Note os anátemas que Paulo vai usar. Note a atitude da igreja do século 21. Será que teríamos a ousadia de fazer uso das palavras de Paulo como ele o fez? E nós temos que manter este evangelho, pregá-lo como ele foi pregado pelos apóstolos, pelo apóstolo Paulo. Temos que mantê-lo, guardar este bom depósito. E aqui isto indica que nossas igrejas, às vezes, não equilibram corretamente as doutrinas da santidade e da justiça de Deus com a doutrina do amor de Deus. Hoje em dia, por exemplo, ensina-se que não tem muita importância aquilo em que uma pessoa crê, desde que seja uma pessoa amorosa e boa. Essa visão ensina que todas as pessoas boas, independentemente de sua religião ou falta de religião, elas encontrarão a Deus de alguma maneira. Embora a ideia pareça revelar uma mente muito aberta, uma mente sofisticada, ela é uma ideia intolerante com a graça de Deus. Por quê? Pois se o caminho das boas obras é suficiente para se chegar a Deus, então a morte de Jesus não era necessária. Basta a virtude. Seja uma pessoa boa e será salvo. Um outro problema, isso contradiz o evangelho que convida tanto a bons quanto a maus para o banquete divino, como Mateus 22:10. Nós não convidamos apenas os bons, que venham os bons, mas que venham os bons e os maus, se arrependam e creiam no evangelho e sejam salvos. E se você afirma que as pessoas são salvas por serem boas, então só os bons podem chegar-se ao banquete de Deus. A oferta do evangelho torna-se exclusiva e não inclusiva. É só para o grupo dos bons. Mas não foi isso que Jesus ensinou. Se elas podem conseguir, se essas pessoas boas, podem conseguir a vida eterna por si mesmas, então a glória para todo sempre do versículo 5 é transferida não mais para Deus, é transferida para elas, por serem boas o suficiente para alcançar o céu. Todavia, o evangelho, meus irmãos, desafia-nos a vermos o nosso pecado radical. E sem esse senso do próprio mal, do nosso pecado, deixaremos de compreender a glória da graça de Deus e o quanto Deus é glorificado pela presença de qualquer pessoa no céu, porque foi Ele que nos coloca lá. Qualquer pessoa que lá estiver, Deus será glorificado porque foi uma obra de Deus, realizada por Ele. E se nós deixarmos de proclamar que há apenas um nome pelo qual devemos ser salvos, Atos capítulo 4, versículo 12, e que os seres humanos vêm a Deus somente por meio de Cristo, há um só evangelho e um só meio de salvação. Se nós deixarmos de proclamar isso, meus irmãos, sem dúvida, nós daremos garantia de salvação a pessoas que estão caminhando para o juízo final. Quer dizer, a pessoa não confiou em Cristo, a pessoa nem conhece o evangelho, a pessoa acha que por estar a fazer uma atividade social, ou deu dinheiro por uma causa social, ele vai ser salvo porque ele foi bonzinho. E eu digo, você vai, porque eu vejo que você é uma pessoa boa, apesar de não crer no Cristo Salvador, apesar de não ter o libertador na sua vida, apesar de tudo isso, você é uma pessoa muito boa. Eu acho que você vai ser salvo, eu sinto que você vai ser salvo. Se eu disser isto, eu estou iludindo as pessoas que estão caminhando para o juízo final. E naquele dia, meus irmãos, a medida que Deus vai exigir é a perfeição. E qual de nós é perfeito para passar pelo juízo de Deus? Só Cristo. E Ele substituiu-nos. Se eu não crer nele, se eu não for um cristão verdadeiro, se eu não crer no Evangelho, naquele grande dia não terei esse substituto.
Eu não estarei livre, eu serei condenado no juízo. Eu não posso dizer às pessoas, fique descansado, você é uma pessoa boa, no juízo final, Deus vai salvá-lo. Só Cristo pode fazer isso, Ele é o único caminho. O amor verdadeiro, meus irmãos, ele não concede falsa esperança aos que estão a perecer eternamente. Devemos ter coragem de dizer às pessoas que, se não confiarem em Jesus Cristo, o Filho de Deus crucificado e ressuscitado, elas não serão salvas. Temos que ter coragem de dizer isso. Outra pergunta: como assegurar que o Evangelho em que nós cremos é de fato o verdadeiro Evangelho? Como que eu posso assegurar que o Evangelho que está sendo pregado aqui, nesta manhã, é o verdadeiro? Paulo ele vai utilizar um padrão para julgar as afirmações de verdade. Sejam elas verdades externas, propagadas de forma externa, quer dizer, por mestres, escritores, pensadores, pregadores, ministros, ou verdades que são recebidas de forma interna, né, ou que são sentidas, verdades internas, sentimentos, sensações, no sentido de apropriação, experiências. Quer dizer, qual é o padrão para avaliar ou para julgar as afirmações de verdade, seja as verdades propagadas pelos professores, ministros, ou verdades apropriadas no nosso coração, por sentimentos e sensações e experiências? Esse padrão, de acordo com o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 1 da carta aos Gálatas, é o evangelho que ele, juntamente com os outros apóstolos, receberam de Cristo e ensinaram, o qual é encontrado nesta carta, e em toda a palavra de Deus, em todo o Novo Testamento, sobretudo. O evangelho está em toda a Bíblia. E você encontra essa mensagem da salvação de Cristo em toda a palavra de Deus. E de forma muito específica na carta aos Gálatas. Ele vai dizer no versículo 8, ainda que nós, ou um anjo, vos pregue um evangelho diferente, seja maldito. Aqui está o padrão para julgar autoridades externas, tais como seres humanos, humanos, ou líderes institucionais humanos, ou mesmo ministros ordenados em uma hierarquia eclesiástica. Portanto, o pastor Leonardo pode chegar aqui, ou qualquer outro pastor, ou qualquer outro líder, se ele não disser exatamente o que diz o Evangelho, que esse ministro, que essa autoridade eclesiástica, ou que esse mestre humano, seja maldito, seja anátema. É assim que diz a palavra de Deus. Essa é a postura da igreja. E dizem que, se disser essa coisa, você agora é um fundamentalista. No sentido de preservar os fundamentos? Sim, senhor. Precisamos ser radicais, no sentido em que temos que manter essa raiz, guardar este depósito. É digno de nota que, ao dizer nós, aqui tem a expressão nós, aqui no versículo 8, Paulo inclui-se como autoridade humana aqui. Paulo está dizendo que ele deve ser rejeitado se algum dia ele disser, meus irmãos, eu mudei de ideia em relação ao que é o Evangelho. Afinal, não precisa de Cristo para nada, podemos ser salvos através de nossas boas obras. Aliás, Cristo é importante, mas não é suficiente. A linguagem deles era essa. Eles aceitavam a Cristo, mas incluíam outras coisas para além de Cristo. Tinham algo mais. E Paulo disse que fazer isto era perder o Evangelho. Outro ponto importante é que, como Paulo aqui vai nos alertar, o Evangelho não veio a ele por meio de um processo de raciocínio, de reflexão. Ele foi recebido. Portanto, o próprio Paulo não tem liberdade para modificá-lo. Uma vez que não foi ele que inventou, ele recebeu, ele tem que manter como foi recebido. Nem ele pode mudar o Evangelho. Em Gálatas 2, Paulo explica que o seu Evangelho foi confirmado por outros apóstolos, que também tinham recebido a mensagem por revelação de Cristo e pela instrução pessoal de Cristo no seu ministério público. Esse consenso apostólico aqui é a medida para julgarmos as afirmações de verdade, externas e internas. Portanto, o que vale não é o hábito dos irmãos aqui. O que vale não é o jeito que a gente costuma fazer. O que vale é o que diz a Escritura. O que que o Novo Testamento diz? O que que o testemunho apostólico diz? Essa é a medida.
Esse é o padrão para avaliar se nós estamos dizendo a verdade ou se nós estamos perdendo o evangelho. Se nós estamos traindo a mensagem que foi deixada pelo nosso Senhor Jesus. No versículo 8, Paulo está dizendo que até a sua autoridade apostólica, ela deriva da autoridade do evangelho, e não o contrário. Não é o apóstolo que dá poder ao evangelho, a autoridade ao evangelho, é o evangelho que dá autoridade ao apóstolo. Ele diz aqui aos Gálatas para avaliarem tanto o seu apostolado quanto o seu ensino à luz do ensino do evangelho bíblico. E a igreja, meus irmãos, é importante dizer isso, que a Bíblia julga a igreja. A igreja não julga a Bíblia. A Bíblia é que cria e fundamenta a igreja. A igreja não cria nem fundamenta a Bíblia. A igreja e sua hierarquia local ou geral devem ser avaliadas pelo crente à luz do ensino bíblico, considerando o padrão para avaliar todas as afirmações de verdade. Portanto, meu amado irmão, se o pastor Leonardo pregar aqui uma coisa que não está na Bíblia, você como crente tem o dever de se levantar e dizer: pastor, sinto muito, mas você está errado, isso não é de Deus, porque não é assim que ensina a palavra de Deus. E essa é a postura da igreja. Talvez não no culto público, para não fazer um escândalo muito grande, mas no privado, chame o pastor, chame quem for. Se não ensinou de acordo com a palavra de Deus, meus irmãos, não há luz neles. Isaías capítulo 8, versículo 20. É claro que a pessoa pode errar, não é isso que eu estou falando, mas aqui é alguém que está de uma forma intencional tentando modificar a mensagem do evangelho, como era o caso desses intrusos na Galácia. Imagine que entra aqui um falso profeta e começa a querer disseminar heresias aqui dentro. E o pastor diz: não, eu sou gente boa, vou deixá-lo fazer isso à vontade. Não vou não, meus irmãos, eu não vou não. Eu vou refutá-lo, com certeza. E vou dizer exatamente o que nos ensina a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque o nosso dever como cristãos é examinar todas as coisas à luz da palavra de Deus. E o que não estiver de acordo com a palavra de Deus, não devemos aceitar na nossa vida, porque seria um falso evangelho. Olha outro ponto importante. Se um anjo aparecesse literalmente perante uma multidão, Paulo está aqui usando uma hipérbole. Mesmo que um anjo aparecesse e anunciasse outro evangelho além do que temos pregado, diferente do que temos anunciado, que seja esse anjo anátema. Olha que interessante, se aparecesse um anjo e anunciasse para a multidão, por exemplo, que a salvação é obtida pelas boas obras, ou qualquer outra coisa, excepto somente por Cristo, por intermédio da fé na obra de Cristo, nós deveríamos considerar este ser que aparecesse, mesmo miraculosamente, deveríamos considerá-lo como sendo anátema. Aí eu pergunto, por que o evangelho é algo que nós temos que ser tão inflexíveis e radicais? Os irmãos, note o tom do pastor Leonardo aqui hoje. É o tom de Paulo, eu tenho que usar o tom dele aqui. O tom dele é de inflexibilidade com relação ao evangelho. E está sendo radical aqui. Versículo 6, ele vai dizer por que nós não podemos fazer isso. Porque abandonar a teologia do evangelho é abandonar Cristo em pessoa. E eu não posso fazer isso. Eu amo meu Cristo. Uma diferença na sua compreensão do evangelho, meus irmãos, leva a uma diferença na sua compreensão de quem é Jesus. E se uma pessoa não compreende o evangelho corretamente, isso põe em causa se de fato ela é cristão. Um cristão verdadeiro, se foi salvo de verdade, se é salvo. Porque a questão nunca é perder a salvação. A questão sempre é, será que foi? Porque o evangelho verdadeiro transforma, mas um falso evangelho não transforma ninguém. E é por isso que não podemos pregar um evangelho diferente, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação, mas um falso evangelho não salva ninguém. O que salva é o evangelho de Cristo. O versículo 7, o outro evangelho aqui diz que não é de fato evangelho nenhum. Portanto, o evangelho não pode ser alterado, nem de leve, sem se perder. A mensagem do evangelho é: você é salvo pela graça, sola gratia, por meio da obra de Cristo, solos Christos, e nada mais. Pela graça, por meio de Cristo,
e nada mais. Quando você faz qualquer acréscimo a isso, perdeu tudo de uma só vez. No momento em que revisa o Evangelho, você o reverte, nas palavras de Tim Keller. Uma das maneiras práticas de garantir que permanecemos fiéis ao Evangelho é ingressar e envolver-se numa igreja saudável que proclama o Evangelho de Cristo. Qual é a melhor maneira de você garantir que está no Evangelho? É fazer parte de uma igreja local que prega o verdadeiro Evangelho. É a melhor maneira de se manter no Evangelho. Porque, desta forma, seremos responsáveis, né, perante outros crentes, como eu também, ao invés de vivermos a vida cristã isolados e conforme as inclinações de nossos próprios corações. Quando eu estou numa igreja, em comunhão com outros crentes, eu começo a sair do Evangelho, vem um irmão amado e diz: meu irmão querido, eu acho que tem alguma coisa que não está bem. Ele me ajuda, e eu ajudo também, e nós somos ajudados, e há uma ajuda mútua na comunhão do povo de Deus, para mantermos nosso testemunho neste Evangelho verdadeiro. Agora, alguns querem viver isolados da igreja, e à luz da palavra de Deus, não tem respaldo fazer isso. E a única forma de mantermos esse Evangelho aqui, e outra, é muito importante estar numa igreja que prega o Evangelho verdadeiro. Porque se você está contribuindo num lugar que não se prega o Evangelho, como deve ser, também é complicado. Que o Senhor nos ajude e que nos use para a sua glória, para sermos fiéis ao Evangelho. Último ponto, versículos 8, 9 e 10. O outro Evangelho, o falso Evangelho, o Evangelho que não é Evangelho de forma alguma, que é o Evangelho dos judaizantes aqui, produz maldição, de acordo com o texto bíblico. Evangelhos diferentes trazem consigo uma maldição. O que está em jogo aqui é algo muito sério. O que está em jogo aqui é o nosso conhecimento de Cristo, a verdade do Evangelho e o destino eterno das almas. Se eu não prego o Evangelho verdadeiro, eu não conheço Cristo. Se eu não prego o Evangelho verdadeiro, eu abandonei a verdade do Evangelho, a verdade que transforma. Logo, o destino das almas que estão a ouvir essa mensagem está sendo ameaçado aqui. Porque se ele não creu no Evangelho verdadeiro, se não é Evangelho de forma alguma, ele não creu no Evangelho, continua perdido. Meus irmãos, nós temos uma missão dada por Jesus, mas temos uma mensagem e temos que pregá-la como ela foi transmitida pelos seus santos apóstolos no passado, os santos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 10 agora eu vou terminar dizendo o seguinte para os irmãos: a disposição de Paulo aqui, ela é impressionante. Ele está disposto a sofrer em apoio a esta verdade. E o objetivo de Paulo aqui não era agradar as pessoas, mas a Deus. Note vocês que Paulo está sendo incisivo, e ele é claro no versículo 10. Ele era escravo de Cristo aqui, e não das opiniões humanas sobre ele. É por isso que Paulo foi incisivo, que o dever de Paulo aqui, o nosso dever como cristãos, é defender a verdade do Evangelho. Ah, pastor, mas pode ser que alguém não goste muito dessa exclusividade, dessa singularidade do Evangelho, desse caminho único de salvação que é Jesus. Pode ser que isso seja muito ofensivo para o ouvinte moderno. Eu não posso fazer nada, porque é a verdade. Eu tenho que proclamar a verdade, eu não tenho que alterar a verdade. Não posso fazer isto. E a razão de muitos não crerem em Jesus foi porque eles almejaram a glória e o louvor das pessoas mais do que a glória de Deus. Olha no capítulo 12 de João, por exemplo, versículo 23 e 25, que diz assim: ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então, às vezes, o medo das pessoas é tão grande que algumas pessoas na igreja deixam de dar o seu testemunho. E até no passado, no Novo Testamento, muitos líderes judeus creram em Jesus, mas eles não tinham coragem de dizer isso. Sabe por quê? Porque senão seriam expulsos das sinagogas e eles perderiam a aprovação perante a opinião pública. Eu não posso ter medo da opinião pública. Eu tenho que temer a Deus
em primeiro lugar. E eles fracassaram em seguir a Jesus por medo dos seres humanos. Isso mostrou também que a fé deles não era uma fé verdadeira. Porque aquele que crê não tem vergonha. O Senhor Jesus não tem vergonha de expressar sua fé. O Senhor Jesus vai dizer o seguinte, ele advertiu-nos, que qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Lucas 9, 26. Portanto, se você tem vergonha das palavras de Jesus, não fique preocupado, Jesus também vai ter vergonha de você naquele dia. Não fique preocupado, Jesus falou e ele fala a verdade. Se você tem vergonha das palavras de Jesus, tenho vergonha das palavras de Jesus, eu não tenho coragem de pronunciá-las, naquele grande dia, diz a Bíblia, ele terá vergonha também de você. É o que diz aqui o texto sagrado. Qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Meus irmãos, confie na graça de Deus revelada no Evangelho. Creia que pela graça de Deus, por meio de Cristo, pelo poder do Espírito, você pode ser liberto do medo das pessoas. Estou desafiando a igreja a crer no Evangelho e a pregar com coragem esse Evangelho, sem ter medo dos homens. Mas, diante de Deus, com fidelidade, proclamemos esta verdade, que nenhum de nós nunca venha alterá-la ou deixar de crer nas verdades centrais que foram deixadas na palavra de Deus. Aqui está o Evangelho, conservado na Sagrada Escritura. E é este Evangelho, o Evangelho dos Evangelhos, que nós devemos pregar. Porque existe o Evangelho dos Evangelhos e, às vezes, o Evangelho dos evangélicos. Mas o Evangelho que nós temos que pregar é o Evangelho dos Evangelhos. É o Evangelho do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E que os evangélicos preguem este Evangelho verdadeiro e não outro. Fiquemos de pé, meus irmãos. Os irmãos estão aqui, os irmãos estão em casa, que possam nos acompanhar com uma oração final. Obrigado pela sua atenção. Que o Senhor te abençoe. Que você tenha uma boa semana.